Boa noite, caros alunos. É mais uma semana que estamos aqui para a nossa aula semanal. Hoje nós vamos fazer um misto de contabilidade intermediária, fundamentos de contabilidade, porque nós vamos dar uma passeada nos balanços e a gente vai entender um pouquinho de como é que funciona as movimentações, né? As movimentações contábeis, as operações envolvendo contas de resultado e as mutações que ocorrem, né, entre os fatos modificativos, permutativos, enfim, todas essas questões envolventes, tá? Lembrando a vocês que nós temos mais um trabalho do semestre para fazer, que está faltando. Eu vou disponibilizar a vocês entre hoje de noite e amanhã, e também comunicarei a vocês o novo prazo que eu tenho para lançar ele e o prazo da entrega desse trabalho, tá? O trabalho pode ser em grupo, pode ser individual, depende de como vocês pretendem fazer esse trabalho, tá? Fica a critério de vocês a forma que vocês vão fazer. Eu não quero me decepcionar, eu sei que vocês vão fazer um trabalho maravilhoso, já conheço bem as duas turmas, já que trabalhei com vocês, os 2 semestres, e não vai ser nesse que vocês vão me decepcionar. Correto? A princípio, eu vou pedir uma resenha, vou disponibilizar os artigos para vocês e vocês vão fazer uma resenha. A resenha segue as normas da ABNT, que vocês já estão acostumados a trabalhar também. No máximo, 3, 4 páginas, né? Com 10 páginas é admissível, mas não tem necessidade, porque os artigos já são de 10 a 15 páginas. Então, assim, claro, não vão me colocar uma página somente, né? Mas digamos que com 3 páginas vocês conseguem fazer uma boa resenha, certo? Então, aguardo o trabalho de vocês, vou disponibilizar na aula 15, na pós-aula, que é a nossa aula de hoje, a aula 15, vai estar disponível todos os artigos que vocês têm, vocês vão escolher ali qual artigo vão trabalhar, não vai pegar todo mundo fazendo o mesmo artigo, né? Então, por isso que eu vou disponibilizar vários e vocês vão trabalhar. Correto? Dúvidas, vocês vão me chamando no decorrer da aula, do microfone, vocês podem abrir seus microfones e me chamar, e a gente vai sanando essas dúvidas, ok? Então, nós vamos hoje começar a trabalhar com as operações envolvendo contas de resultado. Nós temos a teoria patrimonialista que as contas de resultados são aquelas que compõem as nossas receitas e despesas. Aonde sai nosso resultado? Quando nossas receitas forem maiores que nossas despesas, nós temos um resultado positivo, e o inverso, né? Despesas maiores que nossas receitas, um resultado negativo. Então, as contas de resultado, chamadas também as contas que representam o encontro entre as receitas e as despesas de uma determinada empresa, né? Sendo assim, bens e serviços consumidos, ou água, luz, telefone, despesas bancárias, fretes, energia elétrica, tudo isso aqui são exemplos de despesas, né, que representam a redução do nosso ativo, da nossa empresa, ou da empresa ao qual a gente trabalha. Então, despesas maior que receita, lucro menor ou inferior ou negativo. Receitas maior que despesas, maior lucro. E, então, por isso que se chama de operações envolvendo as contas de resultado. Quais são nossas contas patrimoniais, né? Como o nome sugere, são aquelas que contabilizam seus ganhos e perdas no patrimônio da empresa ao longo do ano. Os resultados dessas contas estão nas demonstrações contábeis da companhia ou de uma empresa, né? Então, sempre se faz essa comparação, né? Ao longo do ano, se faz esses lançamentos diários e no final do ano se apura o resultado da empresa. São essas envolvendo as receitas e despesas. As contas de resultados registram as contas partidas, que são suas mutações patrimoniais, e que pode ser subdividida em contas de receita, como venda de mercadorias, né? E custos, e despesas, como despesas de vendas, despesas de aluguel, enfim, o que for. As contas de compensação servem exclusivamente para o controle, sem fazer parte do patrimônio líquido, tá? Então, servem, ainda está grifado aqui, ó, servem exclusivamente para o controle,
Já as contas de resultado, né, o resultado é apurado no final de cada exercício social por meio de contas de resultado para poder representar o lucro ou o prejuízo, né? Então, lá no nosso patrimônio líquido aparece lucro, logo abaixo, né, lucro ou prejuízo. Por que lucro ou prejuízo? Como eu falei anteriormente, se eu tenho receitas maiores que minhas despesas, o meu lucro vai ser maior. Se eu tenho despesas maiores que as minhas receitas, meu lucro vai ser menor. Quando o total das receitas superar ao total das despesas, o resultado corresponderá a um lucro e provocará aumento no patrimônio líquido. Quando o total das receitas for inferior ao total das despesas, o resultado será provocado um prejuízo ou uma diminuição do patrimônio. Aqui eu grifei em vermelho que, por exemplo, as contas sempre vão estar com dois, eu coloquei dois balanços, mas não é dois balanços, é dois exercícios, né, que seriam, porque quando a gente vê dois balanços, é dois documentos diferentes, mas na verdade elas são em colunas dentro do próprio balanço, que representam dois exercícios, né. O que eu fiz um gráfico aqui de uma forma lúdica, ao qual eu tentei, né, mostrar para vocês como que acontecem essas transações, essas movimentações dentro da própria empresa, tá? Então, esse aqui não tem nada a ver com o que está escrito ali, já peguei um gráfico pronto, porque eu sou bem ruinzinha nesses gráficos e nessas tecnologias, peguei algo pronto e coloquei ali. Então, o que essas setas que sobe e desce pode acontecer? Variações patrimoniais, elas podem acontecer dentro do ativo, dentro dos próprios elementos do ativo, do caixa para imóveis, de imóveis para caixa, de caixa para banco, então elas acontecem dentro do próprio ativo. E o mesmo também acontece no passivo, né? Então, são contas que elas podem transitar dentro do próprio passivo, ou também, aqui faltou uma setinha que podia dizer que dentro do ativo, envolvendo ativo e passivo, né? Então, essas figuras aqui foram mais para mostrar que existem essas variações patrimoniais. O patrimônio dessa empresa está em constante movimento em decorrência dos acontecimentos diários, que podem ser classificados em dois grupos. Os atos, esses dois grupos quais são? Atos administrativos e fatos administrativos. Vamos lá ver o que cada um deles representa. Nossos atos administrativos são acontecimentos que ocorrem na empresa e que não provocam alterações no patrimônio. Exemplo muito claro disso é a admissão de empregados, assinatura de contratos de compra, de venda, assinatura de um contrato de um seguro, um aval, né? Finanças, como assim, avaliar terceiros, né? Não está acontecendo nada, isso se chama de atos administrativos que não envolvem a variação patrimonial. Enquanto que os fatos administrativos são acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Por modificarem o patrimônio, devem ser contabilizados por meio de contas patrimoniais ou contas de resultados. Essas contas, por sua vez, esses fatos administrativos podem ser classificados em três grupos. Quais sejam esses grupos? Fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. Ok, então, assim, vamos lá ver cada um desses, em que momento eles ocorrem dentro da própria empresa, dentro do próprio fatos. Vamos lá, os fatos permutativos. Então, os fatos permutativos são aqueles que provocam permutação entre os elementos componentes do ativo e do passivo, sem modificar o valor do patrimônio líquido. Aqui está. São também denominados de fatos qualitativos. Pode ocorrer troca entre os elementos do ativo e entre os elementos do passivo. Isso são de fatos qualitativos. Eles transitam nas contas. Tá? E entre ambos ao mesmo tempo. Uma permutação entre elementos do ativo acontece quando? Eu coloquei aqui, vamos observar o balanço anterior, mas não é o balanço anterior, é o balanço posterior, né?
Então, imagina se tem acontecido um recebimento, uma importância de R$ 500 em dinheiro referente a uma duplicata. O que vai acontecer? Nós temos o nosso balanço patrimonial aqui, que está no ativo e no passivo, são contas bem simples, pouquinhas contas, né? Para a gente poder observar a transição dos fatos que acontecem. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Um balanço de um ativo de 4.300, passivo de 4.300. Meu caixa está com 1.000, imóveis 2.800 e uma duplicata a receber de R$ 500, salários a pagar nas minhas obrigações é de 300, patrimônio líquido, capital, lucros acumulados de R$ 800, né, e um total do meu passivo de 4.300. Então, esse balanço aqui vai ser a nossa base para os demais, todas as demais movimentações. Então, vamos imaginar aqui, né, o recebimento de uma duplicata de 500, que eu tinha falado lá anteriormente. Então, nós tínhamos um balanço aqui, o meu caixa de R$ 1.000. Eu recebi R$ 500, o meu caixa foi para 1.500. Aqui aconteceu a movimentação dentro desses fatos, dentro dos elementos do ativo. Eu recebi a duplicata, ó, aqui, ó. Na conta duplicatas não tem mais valor nenhum, porque ele foi para o caixa. Não teve movimentação nenhuma aqui no meu passivo. Foram somente com os elementos do ativo. Então, saiu as duplicatas a receber, eu recebi, veio para o meu caixa. Agora, nós temos uma permutação entre os elementos do passivo. Vamos lá. Na conta salários a pagar, um valor de R$ 300, registrado no passivo, representando o valor líquido dos salários que a empresa tem a pagar a seus empregados. Está contido a importância de 30 correspondente ao imposto de renda. Por que tem correspondente ao imposto de renda? O funcionário, ou nós, somos obrigados, uma obrigação nossa, né, a arcar com os descontos que são inerentes a nossas obrigações. Por exemplo, imposto sobre nossos rendimentos, nós temos que pagar, mas não é nós que vamos lá no banco pagar para o governo essa guia de R$ 30, e sim a empresa. Então, a empresa é um fiel depositário, ela retém de nós, mas faz o pagamento. Então, isso aqui vai acontecer, essa mutação entre os elementos do passivo. Outras permutações entre elementos do ativo e do passivo vai acontecer, né, no caso, na compra de imóveis e utensílios. Este fato provocará ao mesmo tempo um aumento do ativo e no passivo. Vamos ver no nosso balanço por que acontece essa movimentação, tanto da questão dos salários, de 300, quanto essa movimentação de utensílios. Vamos lá. Aqui, então, eu tenho um caixa de 1.500 que vocês estão viram lá atrás, ó, caixa de R$ 1.500. Então, continuo tendo um caixa, eu adquiri móveis, né, de R$ 700, móveis e utensílios de R$ 700. Porém, eu gerei uma duplicata a pagar de 700. Então, acontecendo a permutação entre elementos do ativo, 700 de móveis e utensílios, e do passivo, duplicatas a pagar. Lembro que eu também falei que tinha salários a pagar, lá de R$ 300, sendo que 30 era de imposto de renda, né? Então, eu tenho que pagar esses 300, sendo 270 de salários e 30 de impostos, né, de imposto de renda a pagar, isso daqui. Fechou meu balanço em R$ 5.000, meu passivo, né, ativo e passivo em R$ 5.000. Agora, nós temos um fato que provoca diminuição, certo? Essa diminuição, então, o que é? A empresa efetuou um pagamento em dinheiro de uma duplicata no valor de R$ 500. Okay? Então, eu estou pagando uma duplicata de R$ 500. Da onde será que vai sair essa duplicata? Já que eu disse que vou pagar em dinheiro. Esse evento diminuirá o ativo pela saída do dinheiro do caixa e reduzirá também o meu passivo pela liquidação da minha obrigação, no mesmo valor. Então, como ficará a minha situação patrimonial? Lembro que eu tinha um caixa de 1.500, eu paguei, né, eu paguei uma duplicata de 500, diminuiu aqui, né?
E aonde que diminuiu aqui também? Eu tinha uma duplicata de 500, diminuiu aqui também, uma duplicata pagar de 500, diminuiu aqui também. Então, fechou 4.500, 4.500. A minha situação do meu patrimônio líquido não modificou em nada, porque o meu patrimônio, meus lucros, meus prejuízos, as contas que vai influenciar ali no meu lucro, no meu prejuízo, é minhas receitas e minhas despesas. Agora, a diminuição do meu ativo ocorreu por quê? Eu tirei, saiu R$500 do meu caixa. Olha, lembra lá, meu caixa tinha 1.500, agora ele tem R$1.000. Foi daqui que saiu o meu valor. Então, meus R$500 diminuiu o meu ativo, uma diminuição do ativo. Já os fatos modificativos são aqueles que acarretam alterações para mais ou para menos patrimônio líquido. Aqui nós estamos falando em fatos. Também são denominados de fatos quantitativos, porque envolve dinheiro, envolve valores, fatos quantitativos. Como podemos observar, os fatos permutativos envolvem apenas as contas patrimoniais, sem provocar alterações alguma no patrimônio líquido. Porém, os fatos modificativos envolvem contas de resultado, receita e despesa, e, consequentemente, alteram o patrimônio líquido. Já os fatos, a diminuição, partindo de um balanço anterior, supomos a seguinte ocorrência, né? A empresa pagou a importância de R$100 em dinheiro referente às despesas de telefone. Agora nós vamos começar a ver a diferença que vai ter lá no meu patrimônio, no meu lucro, porque eu estou pagando uma despesa, certo? Então, o fato diminuirá o caixa em R$100 pela saída do dinheiro, e por envolver uma despesa, diminuirá também o patrimônio líquido no mesmo valor, R$100. Tá? Após esse fato, a situação patrimonial da empresa ficará assim. Vamos lá. Lembro que tinha R$1.000 aqui no meu caixa e tinha 800 aqui nos meus lucros acumulados. Então, eu paguei, né, uma despesa de telefone, o pagamento da despesa provocou a diminuição do patrimônio, né, pois o caixa que tinha 1.000 ficou agora com 900. Então, está aqui, ó, 900 e diminuiu o meu lucro aqui em R$100. Meus lucros acumulados agora está em R$700. Nós temos um fato aumentativo. Supomos agora a seguinte ocorrência. A empresa recebeu uma importância de 200 em dinheiro proveniente de aluguel. Muito bem. Aonde veio? Veio para o meu caixa R$200. Né? Voltamos lá no nosso balanço e os nossos lucros acumulados eram 700, né? Voltamos lá, vamos ver, agora ficou 900. Olha, eu tinha 900, né? 900, porque eu tinha pago uma despesa, né? Agora entrou R$200. Foi para 1.100. E os meus lucros aumentaram aqui também. Os fatos mistos envolvem, ao mesmo tempo, um fato permutativo e um fato modificativo. Pode, portanto, acarretar alterações do ativo e do patrimônio líquido ou passivo e patrimônio líquido. Ou no passivo e no patrimônio líquido, né? Ou no ativo, ou no passivo e no patrimônio líquido ao mesmo tempo. Os fatos mistos também podem acarretar aumento ou diminuição no patrimônio. Vejamos esse exemplo. Um fato, né, aqui. Móveis e utensílios que custaram 700 foram vendidos à vista por 750. Muito bem, tive um lucro, né? Então, eu estou vendendo aqueles móveis que eu comprei lá por 700 e vou, né? Estou vendendo o que custou 700, estou vendendo por 750. Vai aumentar o meu lucro. Então, olha, veja bem que a conta de móveis e utensílios aqui não tem mais. O caixa aumentou e o meu lucro também. Era 900, ficou 950. Vamos voltar lá atrás no balanço para nós ver, ó. Era 1.100 o meu caixa
eu tinha móveis e utensílios de 700, eu tenho lucros acumulados de 900. Vamos ver quanto vai ficar meu caixa e a minha conta móveis e utensílios e meus lucros. Voltando lá, olha aqui, ó. Meu caixa ficou com 1.850, meus lucros acumulados 950, eu tinha 900, aumentou R$50. Então, por isso que essas operações envolvendo as contas de resultado, por isso que se diz, está envolvendo as contas aqui no meu resultado. O que é o meu resultado? Estou terminando, calculo os lucros do período. Pode acontecer a diminuição também. A empresa efetuou um pagamento de uma duplicata no valor de 200 em dinheiro, tendo pago também 20 de juros pelo atraso, né? Ocorreu o juro. Então, por que pagou juro? Pagou no atraso de juros. Se o juro é uma despesa bancária, o juro vai reduzir o meu lucro, tá? Porque nós estamos falando receita e despesa. Então, esse fato acarreta uma diminuição do ativo pela saída de 220, porque era duplicata de 200, mais os 20, no caixa, a diminuição no patrimônio líquido pela redução, né, do lucro em R$20. Como vai ficar o meu balanço? Então, vamos lá. Diminuir a duplicata aqui, de 220, né? Ficou 1.630, o meu lucro era 950, diminuiu 20, ficou 930. Então, essa é a operação que envolve, diminuiu, né? Diminuiu o meu caixa pelo pagamento da duplicata, diminuiu o meu lucro, porque eu tive uma despesa maior de 20 de juros. Aqui eu tenho um balanço que está repetido, né? Então, o meu caixa, neste caso que já tinha repetido anteriormente, né? Veio para cá mais uma apresentação que não precisava ter vindo, está repetida, né? Agora vamos lá. O pagamento da despesa provocou uma diminuição no patrimônio líquido, pois o caixa que tinha R$1.000 ficou agora com 100, né? Então, eu paguei uma despesa de R$100, aqui ó, faltou eu colocar, né? Faltou aqui elencar as despesas, né, de R$100, então eu tinha um caixa de 1.000, eu tinha uma despesa de R$100, então ele passou a ficar, ele era 1.000, agora ficou em 900. Era 800, agora ficou R$700. Agora supomos que agora eu estou recebendo R$200. Do quê? A importância de 200 em dinheiro proveniente de um aluguel. Para onde veio? Quanto era o meu caixa? 900. Eu recebi 200, 1.000, 1.100. Certo? Aqui meus lucros acumulados eram 700. Com a entrada de 200, foi para 900. Então, proveniente de aluguel, é uma receita. Então, terminando a nossa aula de hoje, eu gosto de deixar um pensamento sempre, né? Então, aqui, gosto de andar na chuva, porque ninguém enxerga as minhas lágrimas, né? Terminando o semestre, né? A gente sempre fica triste quando está acabando o semestre, está acabando as aulas. Mas essa frase não é minha, é do Charlie Chaplin. Não gosto de andar na chuva porque ninguém enxerga minhas lágrimas. Também amo chuva. Então, as referências que eu usei de hoje, por coincidência, os dois, né, do Osnir Moura, a contabilidade fundamental, e a contabilidade intermediária, que era o que eu tinha dito para vocês lá no começo, que eu ia utilizar, fazer um misto da contabilidade fundamental e da contabilidade intermediária. Lembrando, de novo, a vocês, se vocês têm atividades para fazer, atividades complementares, façam, que ainda dá tempo. E na semana que vem a gente vai fazer uma revisão da prova. E também vocês já sabem que sempre que eu faço a revisão, as questões que eu utilizo na revisão, os assuntos que eu abordo, que eu dou maior ênfase na revisão, são as que irão cair na prova, tá? Então, eu gostaria que semana que vem, se alguns não conseguirem estar presente, peço, por favor,
que revejam a videoaula, para que depois não sejam prejudicados lá na prova, tá? Também voltando a dizer novamente, eu vou disponibilizar o trabalho e o link da aula de hoje para vocês e para os colegas que não puderam estar presentes, na aula 15, na pós-aula, e todos os artigos que eu vou colocar para vocês também vai estar na pós-aula, na aula 15, para que vocês façam uma resenha com as normas da ABNT, tá? Então, uma resenha, você sabe que é praticamente um resumo, só que não é só o resumo. Vocês têm que elencar com todo o cuidado do autor, e lá no finalzinho vocês vão ter uma parte que vocês vão ter a oportunidade de dar a contribuição de vocês em cima desta resenha, tá? Cuidando e respeitando tudo que o autor falou, né? E não pode no achismo, né? Achismo a gente não acha mais nada, nem moeda. Tá? Então, sempre respeitando os autores, o que eles disseram, e vocês façam a resenha e olhem bem as normas da BNT para fazer a resenha. Não vão me entregar 10 páginas que não tem necessidade. Eu digo, no mínimo 2, 3 páginas, já dá uma resenha muito boa, e eu vou botar um limite no máximo de 10, né? Porque senão eu não vou me fazer uma resenha de um livro inteiro com 10 páginas. Mas com 3 páginas já está ótimo. Ok? Um beijo a todos. Bom final de semana. Nos encontraremos em breve, com certeza. Beijos, beijos. Boa semana.